E se eu te dissesse que existe um blockchain que combina infraestrutura de computação em nuvem, com segurança e escalabilidade, que provavelmente é a peça que falta no quebra-cabeça entre redes como o Ethereum e a verdadeira descentralização? É aqui que entra o Trias. Trias, também conhecido pelo ticker de mercado Trias, é um blockchain camada 1 e uma infraestrutura de computação em nuvem de propósito geral descentralizada, que busca enfrentar os problemas de sistemas confiáveis, escalabilidade e segurança em redes blockchain. Em sua essência, o Trias quer garantir a confiança entre usuários e máquinas e é projetado para suportar aplicações em grande escala, como blockchains, com total descentralização. Em resumo, você pode pensar no Trias como um projeto blockchain que tenta garantir que as máquinas façam exatamente o que devem fazer, enquanto também aborda a questão da infraestrutura de nuvem centralizada. Mas o que isso tudo significa? E como o Trias é realmente um divisor de águas para os usuários de cripto? Para descobrir, primeiro preciso explicar o que é o Trias, como o Trias funciona e quais são as tokenomics do token Trias. Fundado pelo Dr. Ambang Huan em 2016, com o token Trias entrando em operação em 2021. O Dr. Huan possui um doutorado em segurança da computação pela Universidade de Oxford e mais de 12 anos de experiência em computação confiável, segurança em nuvem e criptografia, o que certamente foi útil durante o desenvolvimento do Trias. O Trias se apresenta como um blockchain camada 1 e como uma infraestrutura de computação em nuvem descentralizada. Para traduzir isso em português, a camada 1 refere-se à sua posição na estrutura da rede blockchain. Tipicamente, a camada 1 é a camada de fundação sobre a qual tudo é construído. Um projeto como o Ethereum seria um bom exemplo disso. Uma plataforma camada 2 seria construída sobre a rede camada 1 para realizar uma tarefa específica. Um projeto como Optimismo, que ajuda o Ethereum a processar transações, seria um bom exemplo de uma camada 2. Então, se imaginarmos a camada 1 como o térreo de uma casa, a camada 2 seria o andar de cima. Por essa lógica, podemos imaginar a camada 1 como o porão. Embora mais importante do que um porão comum, a camada 1 que o Trias fornece é uma infraestrutura totalmente descentralizada, que poderia ser utilizada por redes como o Ethereum para aumentar sua escalabilidade, segurança e transações por segundo. Mas para entender como um projeto como o Trias tem o potencial de ser o Ethereum e mais, preciso falar sobre a infraestrutura de computação em nuvem descentralizada. A infraestrutura de nuvem refere-se aos componentes de software e hardware que suportam os requisitos de computação de um modelo de computação em nuvem e são críticos para sua funcionalidade, como servidores, armazenamento em rede, etc. A maior parte da infraestrutura operada hoje é gerenciada por empresas centralizadas, como Amazon, Microsoft e Google, que inevitavelmente fazem todas as regras e forçam os usuários a cumprir ou ter o serviço negado. Além disso, os provedores de infraestrutura de nuvem centralizada são mais vulneráveis por estarem isolados em suas redes. Isso significa que incidentes como violações de dados, ataques de negação de serviço e tempo de inatividade do servidor aumentam exponencialmente quando há apenas um lugar que os hackers precisam atacar. O Trias propõe um modelo diferente, onde a infraestrutura que hospeda os servidores e o armazenamento no processo blockchain pode ser totalmente descentralizada desde o início. Isso é importante, pois segundo algumas fontes, como Anthony Pompliano, até 70% de todos os nós do Ethereum poderiam estar rodando em serviços centralizados, como a Amazon. Embora esse número seja provavelmente exagerado, pelo menos parte da rede Ethereum está de fato hospedada em servidores centralizados, como os da Amazon. Mas como isso pode ser? Em resumo, Software as a Service. Software as a Service é um modelo de distribuição de software no qual um provedor terceirizado hospeda aplicações e as disponibiliza para os clientes pela internet, geralmente adquiridas por meio de um modelo de assinatura. Isso causa um problema, pois no final das contas, se a Amazon decidir encerrar o acesso, isso poderia impactar ou até mesmo acabar com a rede Ethereum, se os números de Pompliano forem confiáveis. Obviamente, isso é hiperbólico, mas destaca o risco da infraestrutura de nuvem centralizada para a tecnologia blockchain e evidencia o problema que o Trias busca resolver. Não é apenas uma plataforma para construir um blockchain,
é uma versão descentralizada de toda a infraestrutura necessária para hospedar redes verdadeiramente independentes, livres de centralização. Mas como exatamente o Trias funciona? O Trias é um blockchain Trustless Proof of Stake, mas funciona de maneira muito semelhante a um blockchain Delegated Proof of Stake, com 9 supernodes operando a rede. Embora isso possa aumentar para 100 supernodes, dependendo das configurações selecionadas. O Trias é sustentado por uma arquitetura única de 3 camadas para garantir que as máquinas na rede estejam sempre fazendo exatamente o que devem fazer, sem que manipulação ou falha sejam uma opção. As 3 camadas da arquitetura são a camada Leviathan, que forma uma rede de ambientes de execução confiáveis, responsáveis pela execução direta de software de propósito geral e ajudam a verificar a autenticidade dos operadores de nós, que é um framework de desenvolvimento rastreável que documenta todos os dados vitais relacionados ao blockchain durante toda a sua vida útil e garante que as propriedades genuínas do software sejam estritamente seguidas. E, finalmente, a camada Magcarta, que é a camada de programação de contratos inteligentes para aplicações descentralizadas de nível empresarial avançadas e blockchains para serem construídos e emitirem seus próprios tokens. Agora que sabemos o que é o Trias e como ele funciona, vamos descobrir o que torna o Trias único. O Software as a Service descentralizado, ou DSAS, é o ponto de venda único do Trias. O DSAS não tem um único ponto de falha, ao contrário do SaaS regular. Com o SaaS, basta atacar um nó em uma configuração de SaaS centralizada para causar uma grande violação de dados, ou privacidade, ou até mesmo desligá-lo completamente. Ao ter uma rede que comunica e autentica informações, o Trias se torna muito difícil de ser interrompido ou manipulado. O DSAS é a peça final do quebra-cabeça para redes como Ethereum, e outras se tornarem totalmente descentralizadas. Mas e as tokenomics? O token Trias é o token nativo da rede Trias e pode ser usado para todos os clássicos do Proof of Stake, como pagamentos na rede, staking e governança. No total, haverá apenas 10 milhões de tokens Trias, todos os quais já concluíram seus cronogramas de vesting e estão disponíveis no mercado. A distribuição inicial desses 10 milhões de tokens Trias foi a seguinte: 6% foram para investidores públicos, 8% para investidores iniciais, 20% para a fundação, 13% para o ecossistema, 10% para a equipe, 10% para apoiadores iniciais, 30% para recompensas da rede e 3% para marketing. O Trias é o elo que falta que pode permitir que muitas redes blockchain se tornem totalmente descentralizadas. O Trias oferece uma plataforma e todos os serviços de infraestrutura que qualquer desenvolvedor poderia querer para construir uma rede blockchain totalmente descentralizada. Com um caso de uso tão único, o Trias realmente é um projeto para ficar de olho. É claro que nada é garantido em cripto, mas se eles conseguirem cumprir suas promessas, ainda acredito que os melhores dias do Trias podem estar por vir. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo sobre o Trias e quer aprender mais sobre computação em nuvem em cripto, clique aqui para assistir ao vídeo sobre a Akash Network.